Olá, como vai? Vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje quero trazer um versículo, mas fazer um comentário sobre ele. Se encontra no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Também vai ter essa mesma história, esse mesmo relato em Mateus 27, em Marcos 15 e em Lucas 23. É sobre a crucificação de Jesus, sobre o dia em que o nosso Senhor foi levado a morte, sobre crucificação. E esse versículo 30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os outros evangelhos vão dizer que Jesus, após tomar o vinagre, ele também entregou o seu Espírito a Deus. Então veja, está consumado. Essa palavra traz um sentido de fim, que está completo, que não resta mais nada a ser feito. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista quando anunciava a vinda do Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que era simbolizado na antiguidade com o sacrifício de um cordeiro, de um animal, de uma pombinha, em prol dos pecados das pessoas. Então as pessoas tinham algo que mostrava, que apontava para o futuro, o verdadeiro cordeiro que iria ser sacrificado e teria o seu sangue derramado em prol do nosso pecado. A dívida foi paga, a dívida do pecado nosso. Basta nós tomarmos posse dessa quitação de dívida. Porque o salário do pecado é a morte. Quando nós somos pecadores e não queremos aceitar Cristo como Senhor e Salvador, nós permanecemos sobre a maldição da morte. Essa maldição da morte, uma morte eterna. Todos vão morrer, biologicamente falando, mas a morte eterna só para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Jesus foi crucificado, ele não foi morto à força, ele se entregou, ele próprio deu a sua vida em favor de nós. A própria Bíblia vai falar isso. Todos os profetas, todas as escrituras que a Bíblia vai trazer apontavam para esse sacrifício perfeito de Jesus. Quando ele diz está consumado, que em grego é tetelestai, é uma única palavra, um único vocábulo. Está consumado, foi concluída a obra redentora. Está consumado, a dívida foi paga. Mas queridos, e aí não foi o fim. Ele morreu naquele momento em sacrifício para aplacar a ira de Deus. Mas o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ressuscitou, ele venceu a morte não pôde contê-lo. Maravilha isso, glória a Deus por isso. Nós louvamos a Deus porque Jesus venceu a morte e aí nos dá a esperança. Assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar um dia e estaremos com ele eternamente. Ele mesmo disse que iria nos preparar lugar, e quando preparasse lugar, ele voltaria para nos buscar, para que onde ele esteja, estejamos nós também. Louvado seja o Senhor. Queridos, então ali consumou. Houve trevas da hora sexta até a hora nona. Os judeus contavam as horas, a hora primeira a partir das 6 da manhã. Então, a terceira hora, 9 da manhã, sexta hora, meio-dia. Então, houve trevas da sexta hora, meio-dia, até as 3 da tarde, quando ele ali disse: está consumado. A obra foi feita, o sacrifício perfeito. Não havia mais nada para ser feito para aplacar a ira de Deus. A ira de Deus que vem sobre o pecado foi satisfeita no sacrifício de Jesus. O sacrifício de animais não era possível aplacar esta ira. Por isso que eles faziam sacrifícios anualmente pelo pecado do povo. Mas agora Jesus, uma vez por todas, um sacrifício perfeito e agradável, pagou a dívida do nosso pecado, para que nós possamos tomar posse. Só é necessário uma coisa: recebê-lo como Senhor e Salvador, termos nossas vidas transformadas, recebermos o Espírito Santo e vivermos uma vida em santificação para estarmos com o Senhor na eternidade. Deus te abençoe. Jesus consumou a obra. Não vá atrás de sacrifícios em prol de receber bênçãos ou receber a salvação, porque a salvação é de graça. Jesus morreu de graça por nós, mas o preço foi alto para ele. Ele deu a vida por nós, mas ele ressuscitou, ele vive eternamente e um dia estaremos junto com ele.
E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz pra nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.